leoninos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal chamado Universal. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, eu estarei aqui para realizar a leiturinha geral de vocês. Vamos lá? Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Leão, elemento fogo. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para os leoninos que se conectam à leiturinha de hoje. Lembrando que as leituras são coletivas, não vai ressoar com todos. Se for o seu caso, solte para o universo. Absorva apenas aquilo que fizer sentido para vocês, ok? Espiritualidade, por gentileza, Leão. Eremita. Eita! Eremita com a torre. Uau! Vamos ver o que mais. Aqui tem uma energia de muitos leoninos que vão estar essa semana muito reservados, tá? Eu vejo vocês mais quietinhos, eu vejo vocês não querendo socializar muito, ir para festas, eventos, sair com os amigos, sair para beber com os amigos, tá? Confraternização de familiares. Eu vejo vocês mais quietinhos, né? Na de vocês aqui, tá? Para alguns casos, isso se deve a algo que vai acontecer de uma forma muito repentina na vida de vocês. Pode ser a descoberta de uma traição para alguns casos, tá? Ou pode ser uma situação que acontece de uma forma meio que inusitada, de repente vocês precisam deixar tudo para trás, se mudar para um outro país, por exemplo, sabe? Ou vocês precisam, de repente, mudar de casa, ir para um outro lugar, ou mudar de emprego, ser transferido de uma empresa para outra, algo que vai abalar vocês de uma forma muito repentina, e isso vai fazer com que vocês sintam a necessidade de se afastar um pouco, sabe, dos barulhos externos, das pessoas, da influência, né, de opinião de outras pessoas. É como se vocês sentissem a necessidade de que é um momento que só eu vou poder tomar essa decisão. Entende? Só eu posso tomar essa decisão. E para isso eu necessito do silêncio. Eu vejo vocês sentindo a necessidade de se conectar mais à espiritualidade de vocês para entender o que aconteceu. Lembrando, gente, que a torre, as pessoas temem muito a torre, né? É que a torre, ela é uma energia que acontece de uma forma muito brusca, muito assim, repentina, pega você meio que de surpresa. Mas a torre é a mão de Deus. É a mão de Deus sobre você. É a espiritualidade, é Deus tirando você. É um livramento, entende? Tirando você de algo que não tinha bases sólidas, algo que não tinha como crescer, não tinha como evoluir. É como se você estivesse insistindo numa ilusão. É como se você estivesse teimando para ir na direção de algo que não te traria benefícios algum. Crescimento, maturidade, expansão. Entende? E a espiritualidade, para intervir dessa maneira, né, vindo na energia da torre, derrubando tudo, entende? Fazendo esse castelo de areia desabar de vez e você enxergar quem são as pessoas, quem são as situações que você está se dedicando e não está valendo a pena, entende? Então, assim, para a espiritualidade chegar a intervir é porque ela já te mandou muitos sinais em relação a essa empresa, em relação a esse chefe, em relação a esses colegas de trabalho, em relação a essa insistência de você permanecer em algo que não faz mais sentido para você, entende? Sabe? Insistir em desperdiçar talento. Quantas pessoas não desperdiçam talento, né? Tem uma inteligência, tem um conhecimento, tem atitude, sabe? E trabalha como empregado de outras pessoas,
Alguém que teria condições de desenvolver um negócio próprio, por exemplo, tem muita competência, tem muito potencial para isso e fica perdendo tempo e ainda se humilhando, né, para pessoas que muitas vezes sabem muito menos do que você. Então, assim, entende? Aí a espiritualidade não se aguenta. Não se aguenta, porque ele manda sinais para você, tipo, para você sair. Então, quais são os sinais de Deus, sabe? Às vezes vocês podem ficar se questionando, mas Silvia, você fala tanto em sinais de Deus, o que são sinais? O que seriam esses sinais, né? Gente, tudo aquilo que aparece, que surge pra gente, que incomoda a gente, é um sinal. É um sinal de que, de repente, aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela situação, não é pra você. Ou não é pra você mais. De repente, até certo momento, era sim pra você. Por quê? Porque existiu a necessidade de você vivenciar aquela experiência para aprender algo com aquela pessoa, com aquela situação, com aquele ambiente, com aquele lugar. Mas não mais. Então, até certo momento não te incomodava. A partir de um certo momento começa a te incomodar. Por quê? Porque o que você tinha que aprender lá, você já aprendeu. O que você tinha que se doar para alguém, para ensinar, aprender alguém, ensinar alguém, fazer com que alguém aprenda com você de alguma forma, já foi, já aconteceu. A sua missão ali com aquelas pessoas, com aquele lugar, já foi. Então você começa a sentir um certo incômodo. Algo começa a te incomodar, por quê? Te impulsionando a sair fora. Esses são os sinais. Só que muitas vezes a gente ignora. Entende? E se a espiritualidade intervém dessa maneira, não é pelo teu mal, não é porque ela quer o teu mal, não é porque ela quer ver você lá embaixo, porque muitas vezes acontece isso e você, meu chão se abriu, descobri uma traição, né? De repente eu fui mandado embora, coisa do tipo. Como que eu posso enxergar isso como uma bênção? Pois é. Muitas vezes na hora, no impacto, porque isso acontece de uma forma muito repentina, como eu falei, a torre vem de uma forma devastadora, repentina. Ela não dá tempo para você se preparar. Entre aspas, né? Porque é o que eu falei. Ela só aparece, ela só acontece para aquelas pessoas que a espiritualidade vem dando sinais e você não faz nada. Mas ela vem dando esses sinais e ela intervém dessa maneira justamente porque ela vê potencial em você. Então como que você vai ver a torre como algo negativo? É a espiritualidade, é Deus, é o universo vendo potencial em você e não achando justo você desperdiçar sua energia com certas pessoas, situações, lugares que não fazem mais sentido para você. Você já está num outro nível, é mais ou menos isso. É como se eles reconhecessem que você já está num outro nível, num outro patamar. Não é para você insistir nisso daqui mais. Deu para entender? Então aqui, para alguns casos, para alguns leoninos, aconteceu algo, né, que pegou vocês de surpresa, que abalou muito vocês emocionalmente e tudo mais e tal. Então eu vejo vocês buscando um silêncio, tá? Eu vejo vocês se isolando um pouco aí, se conectando realmente mais com a sua espiritualidade, tentando entender mais tudo isso aí, ouvindo mais a intuição de vocês, entende? E tentando compreender o porquê disso tudo, tá? Aqui pode ser vocês de repente foram mandados embora, pode ser também, tá? Para outros casos, a gente pode estar falando de leoninos, que esta semana algo vai acontecer, tá? De uma forma muito repentina, que vai mexer com as suas estruturas. E para muitos casos aqui, no que se refere a relacionamentos afetivos, leoninos que já estavam há muito tempo sozinhos, algo acontece de uma forma muito inesperada que muda tudo. Vamos entender mais aqui, vou tirar mais. O que mais para Leão? Signo de Leão, Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. A mente a milhão aqui, ó. Tá vendo? Por isso vocês sentindo a necessidade de se isolar. Aqui pode ser vocês se livrando aqui de um grupo de pessoas muito tóxicas, muito negativas, ou de uma pessoa específica, tá?
que estava sendo muito negativa, muito nociva na tua vida, eu vejo que essas pessoas vão ser retiradas da sua vida de alguma forma. Ou algo acontece que vai te obrigar a se afastar, ir para um outro lugar, ir para bem longe desse grupo de pessoas, tá? Essas pessoas não tendo acesso mais a você. Ou algo vai acontecer para que essas pessoas sejam afastadas de você. Você fique onde você está. Essas pessoas se afastem de você. Algo do tipo, sabe? Como assim? Sei lá, de repente você... Essas pessoas, por exemplo, são pessoas invejosas, pessoas que trabalham com você. De repente essas pessoas vão ser... a empresa vai pedir para que essas pessoas... Como é que fala? Sejam transferidas para uma outra unidade, por exemplo. Entende? Só que essa unidade fica numa outra cidade, fica num outro estado. Bem longe. Tá? É um exemplo que eu tô pondo, tá, gente? Eu tô colocando aqui. Podem ser várias situações aqui. Só um exemplo para vocês entenderem. Tá? Eu vejo vocês mais em paz. Eu vejo vocês mais tranquilos. Depois dessa torre aqui. Tem algo muito especial nos seus caminhos. Leoninos, aqui é exatamente isso. Só tá me confirmando o que eu acabei de falar para vocês, tá? É a mão de Deus sobre vocês. Então agradeçam por essa torre ter acontecido, ou para alguns casos está acontecendo, ou para outros vai acontecer, tá? Porque com certeza é pro bem de vocês aí. Aqui são leoninos que adquiriram maturidade, né? Então é exatamente aquilo. A minha missão com essas pessoas, com esse lugar, com essa situação, já foi cumprida. Entende? Algo acontece de uma forma inesperada que tira você de uma situação meio que turbulenta, meio que tóxica, e te leva para um outro nível, leoninos. Tem uma energia maravilhosa para vocês. Chegando para vocês. É uma bênção vindo para vocês. Se for uma pessoa nova, lembra que eu falei que pode ser uma pessoa que vai surgir de uma forma muito repentina na tua vida? E alguns leoninos que já estão um tempo sozinhos. Isso vai trazer um certo agito mental para vocês. Porque vai acontecer de uma forma muito repentina. E não é só isso. Não é qualquer pessoa, leonino. É uma pessoa muito especial vindo para você. Entende? Então o abalo vai ser dobrado. Porque além de ser uma pessoa que chega depois de muito tempo sozinho aí, para alguns casos aí, anos sozinho, né? O que já vai ser um abalo. Além disso, é uma pessoa extremamente especial. Uau, Leão! Se for negócios, pode ser uma grande oportunidade para vocês, que surge de uma forma inesperada. Aqui pode ser, leoninos, vocês trabalhando como escritores, vocês trabalhando como investigadores, vocês trabalhando como filósofos, trabalhando com a espiritualidade, pode ser também. Algo que surge de uma forma muito inesperada, como uma intuição, como a torre à mão de Deus, é o que eu estou dizendo. Para alguns casos pode ser que vocês se conectem mais à espiritualidade, tá? Pode ser uma oportunidade de vocês trabalharem mais com a espiritualidade de alguma forma, tá? Trabalhar com a espiritualidade não necessariamente é você trabalhar num centro, você trabalhar numa igreja, num templo, não necessariamente. Existem várias maneiras de você trabalhar a sua espiritualidade, ajudando pessoas, né? Através de um livro, você escrevendo algo, né? Que ajude as pessoas, entende? Porque aqui tem uma energia de trabalhar por conta também, para muitos casos. Sabe aquele trabalho que você não depende de ninguém? Por isso que eu falei escritores, filósofos, né? Um trabalho que você não depende de outras pessoas. Tá?
tem algo muito especial vindo para vocês, algo divino aqui, tá? Tem a espiritualidade muito forte aqui do lado de vocês. O que mais? O mundo. 3 de copas. Cavaleiro de ouros. O desafio. O que vai estar no desafio de vocês essa semana, tá? Vocês finalizarem aqui, tem interferência de alguém aqui para alguns casos, tá? Lembra que eu falei que tem uma energia de toxicidade? Vocês querendo se isolar, vocês buscando isolamento, vocês... É como se vocês estivessem querendo finalizar com a interferência de alguém. É como se fosse assim, toda vez que eu tento iniciar um relacionamento com alguém, tem interferência negativa de uma outra pessoa. Para cada caso vai ser um caso. Tem interferência de uma pessoa em específico, um grupo de pessoas, familiares, amigos, um ex, uma ex em específico, alguém muito possessivo, possessiva, por exemplo, né? Um familiar muito narcisista, muito controlador, controladora, né? Que não quer ver o filho, não quer ver a filha casar, não quer ver o filho, a filha morar em outra casa, né? Supondo que vocês moravam junto com os pais. Amizades invejosas que se metiam demais, entende? Lembrando que toda vez que tem gente se metendo na nossa vida, quem dá permissão e abertura para isso somos nós. Então tomem bastante cuidado para vocês não reclamarem no futuro de pessoas que se metem na sua vida, sendo que você deu permissão, você deu a liberdade para que essa pessoa se metesse tanto, né? Nas suas decisões, nas suas escolhas, enfim. Porque toda vez que você fica compartilhando muito da sua intimidade, da sua vida pessoal, é como se você já estivesse dando carta verde, sinal verde, para essas pessoas darem opinião, palpite a hora que elas bem entenderem. Sabe? Por isso que eu, particularmente, eu não gosto de falar da minha vida pessoal para ninguém. Porque eu acho que é algo que tem que ser resolvido entre eu e a pessoa, apenas, só. Mas cada um, né? Então aqui existe a necessidade aqui, o que vai ser o grande desafio? Finalizar com essas interferências aqui. Cortar alguém de vez, cortar esse abuso, cortar essa, entende? Esse controle. Eu tô sentindo que é como se algo te controlasse, Leão. Eu vejo que vocês têm que finalizar algo aqui. Aqui a gente pode estar falando de alguma amizade, alguma coisa assim, tá? Mas é como se fosse, então, aquilo que eu tô dizendo. Toda vez que eu tento ter um relacionamento com alguém, parece que tem uma energia, tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas que interferem. Eu só vou perceber isso aí depois que eu terminei. Depois que eu me afastei da pessoa, ou depois que eu apronto com a pessoa, e por isso que a pessoa se afasta de mim. Mas eu percebo que tá tendo interferência, tem gente que tá se metendo, tem gente que tá... não tá me agregando em nada, e eu não tá me enxergando, algo do tipo, sabe? Ou existe uma carência muito grande, por exemplo, de repente é um amigo que me aconselha sempre de uma forma errada. Mas eu tenho essa sensação, mas ao mesmo tempo eu não quero cortar esse meu amigo, porque é o único amigo que eu tenho. Se eu cortar, eu vou estar sozinho. Né? Mas é uma pessoa que não te agrega. A sua intuição já estava dizendo isso, mas você não conseguia dispensar essa pessoa porque tinha medo de ficar sozinho, porque era o meu único amigo. Então eu continuo dando ouvidos para essa pessoa. Eu não sei dizer um não para essa pessoa. Entende? Pode ser uma pessoa que me ajudou, sim. Há um tempo atrás me ajudou muito, né? Naquela época ela me fez muito bem, mas hoje já não me faz muito bem. Então não é porque essa pessoa te ajudou um dia na vida que você é obrigado a sustentar essa amizade, essa relação pro resto da tua vida, né?
Existem várias maneiras de retribuir o favor que alguém te faz. E com a sua amizade e com várias outras atitudes que você teve em relação a ela, você já ficou, entende? Você já tá quite, entende? Você não tá em dívida mais com essa pessoa. Só que é como se você não conseguisse se desprender, e a espiritualidade vem e tira essa pessoa do seu caminho, tá? Porque é alguém que não estava te agregando, Leão. Essa pessoa não estava te agregando. Existe a necessidade de finalização, existe a necessidade de aprender uma lição com essa pessoa, com essas pessoas, tá? Mas é como se você não enxergasse. Quando você finaliza isso, é que a sua felicidade vem, a realização vem. Quando você finaliza isso, é que você tem a oportunidade de vivenciar um grande projeto, um novo relacionamento, algo muito estável, algo que vai trazer muita comemoração. Pode ser algo que... Lembra que eu falei, vocês de repente trabalhando como escritores? Sei lá, gente, veio isso na minha cabeça, tá? Alguém já deve estar pensando em escrever um livro, em fazer algo do tipo. Mas, então, é que tá vindo muito forte essa energia. Mas, assim, é como se fosse vocês tendo um grande reconhecimento mundial até. Dependendo do que vocês vão fazer, vai ter um reconhecimento mundial. Ou vocês tendo uma proposta num outro lugar distante. Ou vocês conhecendo uma pessoa também num outro lugar, numa outra cidade, num outro estado ou país. Tá? Mas existe a necessidade de trabalhar isso daí, de finalizar algo relacionado a algo muito tóxico, muito te controlava aqui, tá? Para alguns casos a gente pode até estar falando do seu próprio pensamento. Às vezes não é nem interferência de outras pessoas, às vezes é o seu próprio pensamento. Por isso a necessidade de você se isolar. Por isso a torre. Algo acontece de forma inesperada para você ter consciência de que por causa dessa minha insistência no meu pensamento, comportamento, atitude, sei lá, eu continuo só perdendo oportunidades. Deixando as boas oportunidades passarem. Né? Para outros casos, a partir do momento que você se isola para se conectar mais à sua espiritualidade, ouvir mais a sua intuição e se afastar de pessoas tóxicas, porque você adquire essa consciência de que existe essa necessidade, você vai ser intuído a isso, eu vou sentir essa necessidade de me afastar de certas pessoas, porque eu aprendi finalmente uma lição. Algo inesperado acontece, trazendo uma grande oportunidade para você. Entendem? Por isso que essa semana vai estar muito forte essa energia no desafio de vocês, como desafio de vocês. Já está mais do que na hora de vocês finalizarem algo na vida de vocês. De entender que o que vocês tinham que cumprir como missão ali com essas pessoas, com essa pessoa nesse lugar, já aconteceu. E existe algo muito precioso, algo muito bom vindo para vocês. A espiritualidade quer lhe entregar este presente, Leão. É como se você tivesse até agora se recusado a isso. Tá? O que mais para Leão? Nove de copas. Rainha de ouros. Eita! 7 de ouros, 4 de espadas, 10 de ouros, o pendurado. O eremita novamente. Leoninos, vocês trabalhando essas questões aqui, vocês entendendo que precisam realmente deixar uma situação para trás,
tá? Ou vocês compreendendo essa torre que aconteceu para vocês. Vocês entenderam? Para alguns casos é uma torre que acontece, que faz com que vocês busquem por esse isolamento para entender o porquê de certas coisas e tal, tá? Para outros casos, parte de vocês, esse isolamento, tentar se afastar das pessoas, buscar um entendimento maior, buscar uma conexão maior com a espiritualidade, e em função disso a torre acontece. Deu para entender? São duas situações. A torre antes, a torre depois. Entendeu? Tá? De qualquer forma, eu vejo que a partir do momento que vocês têm uma clareza em relação a isso, vocês realmente finalizam algo, uma interferência, né? Enfim, vocês finalizam algo que estava sendo muito tóxico, estava bloqueando a vida de vocês, né? Que pode ser os próprios pensamentos de vocês, inclusive, né? Uma mente muito perturbada, por exemplo, porque tinha influência de muitas pessoas, ou eu estava me deixando levar, estava me deixando influenciar por carência emocional, então eu era muito fácil de ser manipulado, enfim, tá? Quando vocês têm uma clareza em relação a isso, vocês finalmente aprendem uma lição com tudo isso daí que aconteceu. Eu precisei me ferrar muito para aprender, mas aprendi. Mas eu precisei me ferrar. Para muitas pessoas é assim, né? Eu precisei, infelizmente, me ferrar muito para aprender, mas aprendi. O importante é isso, antes tarde do que nunca, né? Então, o que acontece? A espiritualidade vem e te traz algo de uma forma inesperada. Tem uma energia de comemoração, uma oportunidade muito sólida, muito estável, de negócios, de trabalho, numa outra empresa, desenvolvendo um negócio próprio, uma nova pessoa, um novo amor, um novo relacionamento, ter uma energia de realização, de satisfação emocional, de segurança material, de vocês estarem se amando mais, vocês estão se respeitando mais, entende? Então aqui eu sinto que essa energia aqui é mais para aquelas pessoas que vai partir de vocês, esse isolamento. Tá? Se afastar um pouco dessas energias nocivas, tóxicas, dessas interferências por conta de carência emocional. Eu estava relevando demais, eu estava ignorando a minha intuição. Eu paro de fazer isso. Eu volto para os trilhos. Me conecto mais à minha espiritualidade. E aí a espiritualidade te devolve com esta grande oportunidade aqui. Por merecimento. O que vem para vocês é por merecimento. Porque vocês passam a se dar mais valor, energia da Rainha de Ouros. Eu vejo vocês se cuidando mais, vocês focando mais no trabalho de vocês, na independência de vocês, no amor próprio, em se valorizar mais. Então eu não vou, por exemplo, aquele exemplo, eu não vou ficar sustentando mais uma amizade só porque essa pessoa me ajudou um dia lá atrás, entende? E essa pessoa eu percebo que ela é muito tóxica, é muito invejosa, né? Que ela fica me dando conselhos aí que só tão, sabe? Só estão me trazendo arrependimentos, enfim. Eu não vou sustentar mais essa amizade, eu vou cortar. Alguém se valorizando mais, alguém se posicionando mais. E é isso que vai trazer realização emocional, satisfação emocional para vocês. 7 de ouros, ele fala do quê? Fala de maturidade, eu adquiro maturidade. Eu precisei, levou um tempo aqui, tá? Levou um tempo aqui para eu adquirir essa maturidade e perceber quem são essas pessoas. Ou o que eu tinha que mudar no meu comportamento, nas minhas atitudes. Eu precisei de um tempo para finalmente encontrar a paz merecida. O 4 de espadas é o descanso do guerreiro. Tá? 10 de ouros, energia de estabilidade, energia de família, energia de casamento, energia de abundância financeira. O pendurado, eu saio de uma estagnação. Se vocês estavam vivendo problemas financeiros, eu saio de uma estagnação financeira. Se eu estava com a minha vida sentimental parada, lembra que eu falei de leoninos que já estão há muito tempo parados, com a vida amorosa parada, estagnada, sem se relacionar com ninguém. Por quê? Porque vocês estavam sendo manipulados por uma energia negativa ainda, ou por uma influência, ou por alguém muito possessivo ou controlador que te manipulava, né? Ou você estava com os pensamentos muito ainda conturbados por conta de traumas do passado, né? Relacionamentos traumáticos que não foram resolvidos.
Então, existindo a necessidade de finalizar algo, lembra que eu falei? Aí vem a energia do triângulo, por quê? É aquilo que eu costumo dizer, quando você não se desconecta de fato ao seu passado tóxico, você não tem espaço para se relacionar com a pessoa nova. Porque é como se a energia desse seu ex, da sua ex, estivesse ali ainda. Mesmo que não fosse um ex, uma ex tóxica. Uma pessoa que terminou com você, você ainda pensa nessa pessoa, você tem fotos dessa pessoa na casa, você tem coisas dessa pessoa na sua casa, você fica buscando informações dessa pessoa em redes sociais. A energia dessa pessoa está na tua vida ainda. E se você conhece uma outra pessoa, é um triângulo que tem ali. Então, no desafio de vocês, a necessidade, se a gente vai falando de relacionamento do passado, né? Existe a necessidade de finalização, para que você receba o novo. Isso que está como desafio, alguém que não estava conseguindo se desapegar de um passado. Entende? Então não basta dizer, ah, mas eu era casada com essa pessoa, me separei, me divorciei no papel. Tá, você se divorciou no papel, mas a energia dessa pessoa ainda está muito presente na tua vida. Então, enquanto você não trabalha isso, não tem espaço para o novo. Ok? Então, para aqueles que trabalharem isso, esta energia vai estar muito mais forte esta semana, a energia dos resultados disso daqui. Eu finalizo isso daqui e isso aqui vem para mim. A espiritualidade traz uma pessoa muito especial para você. Alguém tira você dessa estagnação, dessa energia parada, de nada acontecer na minha vida amorosa. Tá? E se for trabalho, algo que vai realmente trazer uma realização muito grande aqui, uma estabilidade, eu vejo muita prosperidade aqui para vocês, tá? Eu vejo muito dinheiro entrando para vocês, hein? Tá? Eu vejo leoninos muito trabalhadores aqui. Mas também é a mesma coisa, a partir do momento que você finaliza algo na tua vida. Que você pare de ficar, de repente, falando muito dos seus projetos para as pessoas erradas, pedindo muita opinião, né? Procurem tomar as decisões por si só. Tudo que tem a ver com a sua vida, é você quem tem que decidir. Se você está com alguém, casada com alguém, né? Aí sim, você tem que compartilhar com essa pessoa. Então, vocês decidindo, mas vocês dois apenas. Não fiquem colocando outras pessoas no meio. Nem sempre aquelas pessoas que a gente vê como amigos, de fato são, tá? Nem sempre aquelas pessoas que a gente vê como alguém que queira de fato o nosso bem, quer. É triste, é uma triste realidade, mas é o que acontece, na maioria dos casos. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Bom, é isso, gente. Deixa eu ver aqui. Signo de Peixes, Áries, Virgem, são os mais fortes que eu tenho aqui. Certo? É isso, leoninos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, deixem aí nos comentários se essa leitura fez algum sentido aí pra vocês. Isso tá acontecendo, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades por aqui. E a gente se vê numa próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.